Bom dia, pessoal. Vamos aqui comigo fazer um bolinho de abacaxi, torta, bolo. Eu chamo de bolo, mas a gente chama de torta. Descasquei um abacaxi, vou cortar ele em rodelas pra mim forrar o fundo da forma, que eu vou derreter o açúcar, fazer um caramelo, né? E aí forro com abacaxi. Um bolinho do café da tarde, né? Vou cortar uns pedacinhos bem pequenininhos que eu coloco na massa. Depois que eu dou uma batidinha na massa, tá pronto, eu coloco esses pedacinhos na massa, que aí ficam os pedacinhos com o gostinho do abacaxi. Agora, vou ali derreter o açúcar, forrar a forma com esse abacaxi e já volto pra mostrar pra vocês. Coloquei uma xícara dessa, ó, de açúcar pra derreter, pra fazer o caramelo. Vou mostrar pra vocês como eu faço o caramelo. Eu pego e coloco na forma mesmo, no fogo baixo, e espero ele começar a derreter. Aí depois que ele derreter, tiver no ponto de caramelo, eu ponho um pouquinho de água, 3 colherzinhas de água, só pra ele ficar molinho. Aí fica bem legal. Vou esperar um pouco, tá? Pra derreter. Enquanto isso, pessoal, já coloquei aqui 4 ovos. Eu coloquei 4 porque os ovos que eu tinha aqui eram bem pequenininhos. Aí eu vou deixar bater até ele dobrar de tamanho, né? Volume. E depois eu venho acrescentando o açúcar, o óleo. E aí, por último, o trigo e o leite. Tá bom? Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Vou botar aqui pra bater e esperar enquanto o açúcar já começou a derreter aqui também, ó. Pessoal, bati aqui, ó, tá dobrando de tamanho, mas eu dei uma desligadinha. Vou mostrar pra vocês que eu vou colocar água aqui no caramelo. Ele vai fazer isso. Mas depois ele volta ao normal e vira uma caldinha molinha. Não precisa se preocupar não, tá? Ixi, embaçou por causa da fumaça. Aí aqui você deixa dar uma fervidinha, que ele vai virar uma caldinha bem molinha e deixa o bolo bem molhadinho. Aí você deixa dar uma fervidinha, não precisa se preocupar não com fogo baixo. E aqui, o ovo tá dobrando de tamanho, eu vou ligar e vou começar a acrescentar o açúcar. Acrescentar o óleo. Eu coloquei aqui 3 quartos de óleo, né? E o açúcar foi 1,5 xícaras. Deixa eu mostrar pra vocês.
Aqui você pode desligar e já forrar seu abacaxi. Colocar o abacaxi aqui. Aqui eu já bati, né? O óleo, o óleo, o açúcar e o ovo. Agora eu vou acrescentar a farinha e o leite. Na hora da farinha, eu não fico batendo muito, senão ela fica pesada, né? Ativa o glúten dela. Então a farinha é mais na mão mesmo, só pra misturar mesmo. Eu uso farinha com fermento, mas eu sempre coloco também um pouquinho de fermento, porque, não sei, eu tenho esse costume de colocar um pouquinho de fermento, mesmo a farinha já tendo fermento. Eu vou pôr o abacaxi na forma, pra vocês verem. Eu chego aqui e só coloco assim, ó. Não importa se estiver quente, não tem problema. Vai pro forno. Aí você vai forrando a forma. Se você quiser preencher todos os cantinhos, você pode cortar os pedacinhos e preencher esses cantinhos. Já volto pra mostrar vocês, pronto. Voltando, pessoal, aqui é o abacaxi. Eu fiz assim, ó, os pedacinhos, vocês podem ver, preenchi os vazios. E aqui agora eu vou acrescentar o trigo aos poucos e o leite. Eu peneirei 2 xícaras de trigo e aqui tem 1 xícara de leite. Aí eu vou batendo na velocidade mínima aos poucos, mexidinha pra não voar tudo aqui de farinha, encher tudo de farinha. Aí eu vou dar só uma batidinha rapidinho e já vou terminar de misturar na mão. Vou desligar e vou terminar de misturar a farinha na mão, tá? Eu tenho o resto da farinha, das 2 xícaras e meia. Vou acrescentar aqui. E aí com o batedor mesmo da batedeira, eu vou misturando de baixo pra cima. Devagarzinho, sem misturar forte, ou bater bastante, senão a massa fica pesada. E aí o bolo não consegue crescer, desenvolver. Ter paciência que vai. Eu não tenho fouet, então eu misturo assim, com o garfo da batedeira mesmo. Mas dá certo também. Aí eu tô sentindo que tá um pouquinho pesado. Foi muito trigo, eu acho que eu pesei um pouquinho a mais de 2 xícaras e meia. Vou colocar o restinho do leite, da xícara de leite. Meu forno já tá esquentando, a 180 graus. Aí, terminando aqui, é só pôr na forma e levar pro forno. Ó, gente. Aqui eu não tenho tripé, aí eu filmo assim. Vou colocar aqueles pedacinhos de abacaxi que eu tinha falado pra vocês, com essa arinha mesmo. Fica gostoso. Eles vão ficar no meio da massa. Depois que assar, vai ter uns pedacinhos de abacaxi pelo meio da massa. O de banana eu faço assim também. Desse mesmo jeitinho, só muda que é de banana, né? Ó, a massa agora ficou levinha. Se mistura. Então, vai ficar meio uma pelota de trigo. Docinho. E, como eu disse pra vocês, eu coloco um pouquinho de fermento. Mesmo a farinha já tendo fermento, mas não chega a ser 1 xícara, só um pouquinho, porque na minha cabeça precisa de um pouquinho de fermento, além do fermento da farinha. Eu sei que não precisa, mas eu coloquei isso na minha cabeça e toda vez que eu vou fazer bolo, eu acabo colocando um pouquinho além do que já tem na farinha. Tem que parar com isso, né? Porque senão fica fermento demais na massa. Agora eu vou despejar ali na forma e volto com vocês quando ele estiver pronto. E agora a gente tem que esperar.
Mas a massa ficou assim, não sei se vocês conseguem ver. Ai, quase derramou. Oi, filho. Você pode arrumar meu cabelo? Só isso, você quer descer o fogo. Daqui a pouco a mãe amarra, já vou terminar aqui, tá? Tá bom. E é isso aí, pessoal. Daqui a pouco eu volto com o resultado pra vocês. O bolo ficou assim, ó, pessoal. Agora eu vou desenformar ele. Porque ele não pode ficar muito frio para desenformar por causa do açúcar. Aí, se caso você demorar a desenformar, você dá uma esquentadinha no fundo dele, pro açúcar dar uma derretidinha para soltar da forma na hora que você for virar. E o bolo ficou assim, pessoal. Como ele tá bem fofo e eu desenformei ele quente, ele deu uma rachadinha ali. Mas tá desse jeito aqui. Uma delícia. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Você disse.